Como está o andamento da cura do câncer? Será que ela já existe? Será que ela não existe? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Rodrigo Fogassi, eu sou médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Vou falar com vocês hoje a respeito de um assunto muito importante, que é a cura do câncer. Antes da gente entrar nesse conceito da cura do câncer e do que é a cura e do que a gente considera a cura, a gente precisa lembrar que o câncer ele não é uma doença única. Isso daí parece ser muito claro, mas na verdade não é. Quando a gente fala a palavra câncer de mama, a gente está falando de uma doença completamente diferente do que quando a gente fala um câncer de próstata. Isso daí precisa ficar muito claro, porque muitas vezes a gente ouve a cura do câncer. Tudo bem, mas cura de qual câncer? Porque na verdade a gente tem vários tipos, centenas de tipos de cânceres. Então não existe uma pílula, uma fórmula milagrosa que cure todos os tipos de cânceres. Porque um câncer de mama ele é completamente diferente de um câncer de próstata. E se a gente for pensar, por exemplo, num câncer de próstata, muitas vezes dentro da própria doença, dentro do mesmo nome da doença, a gente tem vários outros tipos. Por exemplo, um câncer de mama, a gente tem cânceres de mama que são receptores de hormônio presentes, para vocês terem ideia de que o assunto ele não é tão simples assim. Então, quando a gente está falando de câncer, a gente, primeira coisa, precisa entender qual é o órgão que o câncer nasceu. Por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de intestino. Cada um deles tem um tipo de tratamento diferente. Mas o que todos eles têm em comum é que quando a doença é inicial, todos eles são passíveis de cura. E para a gente ter ideia, câncer de próstata localizado, a gente tem mais de 90% de chance de cura. Então como que a gente vai falar que o câncer de próstata ele é incurável? Se a doença for inicial, ele tem 90% de chance de cura, então é um câncer curável. A gente só precisa diagnosticar ele precocemente. Quando o câncer é metastático, do ponto de vista técnico, ele é incurável. Mas, hoje em dia, a tecnologia está avançando tanto que a gente muitas vezes pode considerar esse paciente curável, desde que ele seja oligometastático. Então, quando a gente fala que o câncer tem que ser diagnosticado de forma precoce, é exatamente nisso que a gente está falando. A gente está falando que o paciente tem sim chance de cura e é nisso que a gente tem que focar. Eu costumo falar para os meus pacientes, em algumas entrevistas, que um câncer que tem 3, 5 centímetros, ele já teve 3, 5 milímetros. E era exatamente nesse momento que o câncer tinha que ter sido diagnosticado, porque todos os cânceres nesse momento têm chance de cura. E eu repito, todos os cânceres iniciais têm chance de serem curados. A gente precisa focar exatamente nesse momento, o diagnóstico precoce para curar mais pessoas possível. Mas tudo bem, quando o câncer ele não é inicial, quando ele já tem metástase, ele é ou não curável? Do ponto de vista técnico, a gente considera o câncer metastático como não curável. Ou seja, a partir do momento que o câncer fica metastático, a gente considera como uma doença crônica. A pessoa vai ter que conviver com aquela doença. Mas, para toda regra, existem exceções. A gente está falando, por exemplo, de um câncer de testículo. Ele é um dos cânceres mais curáveis que existe e ele acomete principalmente jovens homens de 20 a 30 anos, aproximadamente. E mesmo com doença metastática, mesmo com a doença em alto volume, ou seja, pulmão cheio de doença, abdômen cheio de doença, fígado com doença, a gente mesmo assim consegue curar esse paciente. Sem falar dos cânceres hematológicos, por exemplo, leucemia, linfoma, que mesmo quando a doença é de alto volume, mesmo assim ela é possível de cura. Mas pensando nas doenças mais comuns, câncer de próstata, câncer de pulmão e câncer de intestino nos homens, e câncer de mama, câncer de intestino e câncer de pulmão nas mulheres. Esses cânceres eles seguem as mesmas regras, desde que diagnosticados precocemente, eles são sim curáveis. Hoje em dia, os cânceres que são metastáticos, mesmo assim, a gente já está indo atrás da cura, principalmente quando o câncer é de intestino. E aqui vale a pena a gente abrir um parênteses. O câncer de intestino, mesmo quando... Isso quando eu estou falando de intestino, eu estou falando de intestino e reto. Quando ele tem metástase, principalmente para o fígado e para o pulmão, mesmo assim ele ainda é curável.
Obviamente que essas metástases têm que ser pequenas, localizadas. Não dá para curar um paciente que tem a doença, o pulmão, por exemplo, com muitos nódulos, e nem o fígado com muitos nódulos. Quando a doença tem nódulos pequenos e localizados, muitas vezes a gente pode operar esse paciente, fazer uma radioterapia ou até mesmo técnicas de radiointervenção, que a gente faz aqui no Einstein com muita precisão e com muita tecnologia. Se esse vídeo está ajudando você, se esse vídeo é importante para alguém próximo de você, compartilhe esse vídeo, dê um like aqui, porque isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Então, câncer de intestino e câncer de testículo são os mais curáveis quando a gente está falando de câncer metastático. Os outros cânceres, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de próstata e câncer de mama, muitas vezes a gente considera incurável o paciente que tem metástase. Mas, mais uma vez, a gente tenta sim ainda curar o paciente mesmo quando ele tem metástase, desde que essa metástase seja em baixo volume. Existe até um termo para isso, doença oligometastática, ou seja, doença com pouca metástase. Outros tipos de cânceres, que são menos comuns, mas muito comuns no Brasil, por exemplo, câncer de colo de útero na mulher, câncer de ovário, câncer de útero, esses cânceres também seguem a mesma regra. Esses cânceres muitas vezes eles são considerados incuráveis quando eles são metastáticos, mas eles são curáveis quando eles são iniciais. Esse era o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe um comentário aqui, deixe um like que vai ajudar o nosso canal a crescer e semanalmente eu vou trazer informações para você da luta contra o câncer.